vez eu quero saudar a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá, aqui localizada em Belo Horizonte, aqui é região de Nova Lima, não é isso? Isso, Grande BH, considerada Grande BH. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deve ser assim sempre, né? É a completa paz. Tem muito tipo de paz, mas aqui completa e guarda o nosso coração e a nossa mente e nos fortalece é a paz que excede a todo entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E também, mais uma vez, quero estender a nossa gratidão à igreja, na pessoa do pastor Marcelo Germano, os oficiais da igreja, todos vocês que nos acolheram, nos sentimos em casa, coração confortado, e aqui nós estamos finalizando uma jornada de mais de um mês, né, em Belo Horizonte, visitando as igrejas, irmãos e famílias. O nosso trabalho aqui também não é só a visitação às igrejas para o levantamento do sustento na parceria da Igreja Presbiteriana, mas também outras famílias que já conhecem o nosso ministério, e também nós temos aí filhos na fé, famílias que a gente acompanha de longe do nosso ministério aqui durante uma década aqui em Belo Horizonte, então a gente aí tem alguns compromissos nos intervalos aí para visitar essas famílias, orar junto, e eles querem nos ver, a gente quer se ver também, pelo menos para um café rápido, a gente faz isso. Louvado seja Deus por essa oportunidade. São os frutos que Deus permite que nós colhamos e nós possamos crescer juntos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, desde já também agradecendo a oportunidade de estar aqui trazendo essa reflexão. Antes de orarmos e entrarmos na leitura da palavra e na exposição bíblica, no compartilhar desta reflexão, eu sempre acompanhei o trabalho missionário, desde que me converti, sempre estava disposto e sempre me fazia disposto a estar presente quando um missionário ia pregar ou algum movimento missionário do qual eu participava, vinha algum missionário, né, para compartilhar alguma palavra. E a minha expectativa sempre estava no missionário, até que eu percebi que a minha expectativa não deveria estar no missionário, e sim no que Deus, através do seu Santo Espírito, pode transmitir ao nosso coração, amém? E que a sua expectativa não esteja sobre o missionário Joaquim, e que sua expectativa esteja no pão fresco que Deus pode trazer para o seu coração e para a sua alma. Vocês também que nos estão acompanhando de casa, que Deus os assista aí também, porque o Deus é um Deus onipresente. Amém? Então, eu vou fazer a leitura da palavra, do texto. Logo depois nós vamos nos colocar de pé para fazer uma oração, e aí os irmãos podem se assentar e para que nós possamos compartilhar o que Deus tem colocado no coração deste servo. Amém? Amém. Então, pode abrir a palavra do Senhor comigo em Mateus, o Evangelho de Mateus, discípulo de Jesus, escrito pela unção do Espírito Santo na vida desse homem, que foi o seguidor de Jesus ali, no capítulo 20, do versículo 1 ao 16. É uma parábola que muitos já conhecem, alguns ainda não, mas é uma parábola muito interessante que vai trazer aí algo bem contextualizado para a nossa época agora, hoje, toda essa situação que nós estamos vivendo, uma palavra para nós, Igreja do Senhor. Acompanhe comigo, por favor, assentados como estamos. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Gravem esta expressão, desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Guarde também isso, o que for justo. E eles foram. No versículo 5, continuando. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam
desocupados, novamente aí essa expressão. E perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Gravai aí essa expressão, esta frase, ide também vós para a vinha. No versículo 8, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. No versículo 13, mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode colocar sobre os seus pés, vamos elevar uma palavra de oração ao Senhor, e depois vamos receber o pão que o Senhor tem para nosso coração nesta noite. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque é a tua graça que nos traz até aqui neste momento, na tua misericórdia que se renovou lá pela manhã. E nós aqui estamos, mais uma vez, reunidos como igreja, e nós temos a promessa do Senhor que onde estivesse mais de um reunido no teu nome, aí o Senhor estaria presente. Nós temos a convicção pela fé nesta promessa de que o Senhor se faz presente na pessoa do teu Santo Espírito que nos assiste neste momento e revelará aos nossos corações as necessidades que temos e receberemos este pão para vencermos as demandas da semana, porque é a tua palavra que é viva e eficaz e ela há de renovar os nossos corações para a tua glória e crescimento da tua igreja. Nós oramos com perdão dos nossos pecados e com este privilégio, com coração grato, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Muito bem. Eu gosto muito das parábolas. E, assim, eu estava aí com 3 mensagens no coração para compartilhar com a igreja, mas eu já venho acompanhando aí alguns YouTubes, né, da igreja para saber o que a igreja tem trabalhado e fazer também trazer uma contextualização. Então, eu já tinha colocado esta mensagem no meu coração, desta parábola. E o título é Deus determinou na eternidade o plano da salvação. Nós vamos aprender aqui, eu gostaria que você exercesse aqui a longanimidade, né, que o próprio Deus é longânimo, para me acompanhar versículo por versículo, tá bom? Nós vamos estar dentro do tempo proposto, então que você me acompanhe. No versículo 1, nós lemos aí que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o dono, ele tem um propósito. O dono da casa e o dono da vinha, ele tem um propósito e ele tem uma missão. O propósito é galardoar o trabalhador da seara divina, a qual ele vai contratar. E a missão é para que os trabalhadores executem este trabalho na vinha, deste dono da vinha e da casa. No versículo 2, nós vamos ler aqui, lemos aqui, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então aqui, este é o galardão. O galardão é um acordo justo, uma proposta e uma atitude positiva em relação ao que é proposto, ou seja, houve
a aceitação, né? Então, Jesus está propondo essa parábola para que nós exercitamos ou venhamos a exercitar este propósito no coração de aceitar este convite, de sermos trabalhadores da vinha. Amém? E uma contextualização para que nós possamos entender. Um denário, né, foi ajustado aqui com essa primeira turma. Então, a contextualização é 1 denário por dia. Denários, ela vem do latim. E houve, né, uma derivação desta moeda durante os milênios, expandiu-se mundialmente até chegar a nós hoje como o dinheiro. Denários, dinheiro. Então houve uma derivação e hoje nós temos o dinheiro. O dinheiro é mundialmente, cada país tem a sua moeda. No caso do Panamá, Elizabeth colocou pela manhã, quem não pôde acompanhar, é o Balboa, né? É só lembrar do rock lá, né? Balboa, é o Balboa, porém o Balboa ele tem a mesma cotação do dólar no Panamá, porém sofre a inflação latina. Então não é o mesmo dólar dos Estados Unidos vivendo nos Estados Unidos, tá bom? Mas é dólar, então lá tem o Balboa e tem o dólar, então a moeda é o dólar. Então, aqui nesse contexto em que Jesus está propondo essa parábola para aquela multidão e também para os seus discípulos, é que foi combinado 1 denário por dia. Então, 1 denário hoje, né, seria mais ou menos, trabalhando no dólar, seria mais ou menos $7, de 7 a 8 dólares. Então, isso daria em torno de 48, 50 reais por dia, só para contextualizar, viu, gente? Então, nós temos ali uma padaria em frente, né? E aqui, por exemplo, 1 denário dava para comprar 8 quilos de pães. Claro que o pão desta época não é o mesmo pãozinho nosso hoje, né? Que a gente come aqui. Então, dava para comprar aproximadamente 8 quilos de pães. Então, era, de certa forma, um salário razoável para o dia do trabalhador ali. Então, o dono da vinha está ajustando isso. Vamos comigo. Então, no verso 3, é muito interessante aqui que eu pedi para vocês gravarem esta expressão. Vamos lá. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Isso me chamou muita atenção. A palavra de Deus, quando a gente se propõe a ler, nós temos que nos deter, né? Ter tempo para procurar entender. E aí o Espírito Santo de Deus vai trazer as revelações que nós precisamos para poder colocar isso em prática na nossa vida. Desocupados. Você conhece algumas pessoas que estão desempregadas hoje, nesse contexto em que nós vivemos? Tem muitas, né? Então as pessoas fazem de tudo para se ocupar com alguma coisa, para trazer o pão para casa, para os seus filhos, mas tem muitos também que não estão muito preocupados com isso e estão desocupados. Mas o contexto da parábola não é este. Jesus, quando ele propunha parábolas, no geral, quando nós estudamos sobre as parábolas, no geral, Jesus queria falar por enigmas e por parábolas para confundir os seus ouvintes, no geral, para a multidão. Porém, em particular, nós vamos ver que ele explica para os seus discípulos a qual ele estava treinando, né? É a base da igreja de Cristo que vai surgir a partir dos seus discípulos. Então, mas para os seguidores, a multidão, Jesus propunha parábolas. Quando eu digo que é para confundir, não é confundir no ponto de deixá-los sem entender, mas sim provocar nos seus ouvintes a investigação. O que será que este mestre de Israel, que este rabino, ou que este que se diz o Filho de Deus está querendo dizer? Era para provocar isso. E a parábola e a palavra de Deus também vem para nos trazer, ela quer que nós entremos nela, emergimos nela, caiamos dentro dela como caímos dentro de uma piscina, ou dentro de um lago, ou dentro do mar, mergulhar para receber dela o que nós precisamos. E ao mesmo tempo trazê-la para o nosso coração, como eu compartilhei hoje sobre Esdras, fazer cumprir esta palavra em mim. Então esses desocupados aqui, eles foram encontrados pelo dono da vinha e foram contratados. O dono da vinha a qual Jesus está se referindo aqui é o próprio Deus, o Pai. Jesus está falando dele, da sua missão e do Pai. Amém?
Então aqui os desocupados, eles foram encontrados e contratados. Esses desocupados não é porque eles estavam desocupados por estarem desocupados. Isto é em relação ao reino, e nós vamos ver isso aqui mais para frente, até o fechar da mensagem. Nós precisamos entender que esses desocupados são aqueles a quem nós estamos indo para o Panamá para pregar esse evangelho. Tem muitos desocupados lá, com relação a participar do reino, com relação a se achegar à família de Deus e a começar a fazer parte desta igreja, né? O organismo vivo de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Então é nesse contexto. Estão seguindo-me? Então, vamos aqui. Então, às 9 horas da manhã, quando ele fala aqui, saindo pela terceira hora do dia, ou seja, lá na primeira hora foi às 6 horas da manhã, agora já está na terceira hora do dia, que dividindo aí seria, né, segundo os estudos, né, às 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Então Deus, aqui Jesus está querendo dizer para a multidão, e depois ele vai explicar isso para os seus discípulos, de que Deus se interessa pelas pessoas, não importa a hora. Ou seja, Deus iniciou lá de manhãzinha, e aqui ele continua demonstrando o interesse por aqueles que estão desocupados. E quando ele chama, certamente é para algo melhor. E de desocupados, estes passaram a ocupados, né? Comprometidos com a obra. Vamos lá. Então aqui fala aqui, saindo, acharam os desocupados. No versículo, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Este versículo, ele traz aqui um ensino muito propício para nós hoje, como igreja. Jesus está falando para os seus discípulos, já treinando-os para a igreja que surgiria, quando ele cumprisse todo o seu propósito de redenção, o plano divino da salvação, e deixaria os discípulos seguirem na pregação deste evangelho, onde surgiu a igreja primitiva. Amém? Então os desocupados passaram a ocupados e comprometidos com esta vinha, com esta obra, com o Senhor, o dono da casa, o dono da vinha. Então uma ordem eles receberam, ide, portanto, e eu vos darei o que for justo. E com o mesmo teor e propósito inicial. Lá no início, Deus os contratou e falou de um denário. Aqui, Deus, o dono da vinha, na contextualização, é Jesus falando do Pai. Então, aqui, esses desocupados são contratados e não há uma referência de quanto será pago. Simplesmente falou, te darei o que for justo. Então, neste versículo 4, há uma ordem com o mesmo teor inicial e propósito, porém não houve este pronunciamento do valor ajustado, né, pelo dia de trabalho daquela segunda turma. E disse, vos darei o que for justo, ou seja, é Jesus falando da própria justiça de Deus com relação à salvação. Os desocupados creram e obedeceram. Aqui está. Porque aqui, tendo dito, aí eles foram, né? Então aqui, ó, vos darei o que for justo. E aí, eles foram. E no versículo 5, não, mas antes eu quero destacar aqui que houve a submissão. Essa submissão desses que foram, nos traz a ideia da submissão na promessa. Eu vos darei o que for justo. Igreja, Deus nos dará o que nos é justo. Jesus morreu por mim e por você, cumpriu o plano da salvação. Por isso que o título é Deus determinou na eternidade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, o plano da salvação. Então nós precisamos estar submissos à promessa do galardão da vida eterna. Então quando lemos esta parábola, nós vamos entendendo isso. Então o dono da casa, ele é soberano e fiel, por isso eu vou me submeter, obedecer e ir na promessa, porque o dono da casa, o dono da vinha, ele é soberano
e Ele é fiel. Que bênção, que maravilha. No versículo 5, Deus não altera os seus planos. Vejamos, versículo, tendo saído outra vez, agora já vai para a terceira turma, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. Nós precisamos nos deter nas entrelinhas e como a Bíblia nos revela aqui os tesouros de Deus. Então Jesus está aqui proferindo essa parábola e os discípulos o estão ouvindo e Jesus está treinando a sua igreja aqui. Então Deus, que Jesus está querendo dizer aqui que o dono da casa, Deus, para nós hoje, Ele não altera os seus planos. Deus não muda. A gente já ouviu muita pregação sobre isso. Nós já até declaramos, muitas pessoas declaram, Deus, nosso Deus não muda. A gente canta, né, em alguns hinos, em alguns cânticos de louvores, que Deus não muda. Né? Então, Deus não altera os seus planos. Veja aí, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. Esta hora sexta e esta hora nona seria ao meio-dia e às 3 horas da tarde, ou seja, de 3 em 3 horas, ele encontrava uma turma. Né? Então, olha que interessante. Ou seja, Deus nos dá aqui um exemplo de que nós não devemos nos detener, ou nos deter em espanhol, de vez em quando saem algumas, mas nos deter por causa do sol, por causa das agruras do dia, por causa das dificuldades que nós vamos enfrentar amanhã. Ele nos dá esse exemplo de que ele não se detém, ele não muda o seu propósito, ele não muda a sua trajetória e o seu objetivo. Então, no verso 6, siga comigo. Diz assim, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam, o quê? Desocupados. E perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Olha, Deus se interessa, ou Deus intervém a favor dos ociosos. Meus irmãos, é uma chamada para a igreja nesse momento de calamidade humana, onde na minha reflexão, eu tenho compartilhado por onde temos passado, de que a minha reflexão é de que Deus está demonstrando, expressando para o mundo quem é o dono de todas as coisas. Quem é que manda? Isaías declara isso de maneira poética e ao mesmo tempo tão profética, porque é o profeta que vai anunciar a vinda do Messias. Isaías fala de quem segurou na concha das mãos. Ali ele está falando desse Todo-Poderoso que nenhum governante pode se igualar. Quem é que parou o mundo, meus irmãos? Igreja. É Deus demonstrando para os homens, para os governantes, para os poderosos, e nós estamos vivenciando isso, louvado seja Deus nessa nossa geração, que Deus está dando prova à sua igreja de que Ele é o poderoso. Ele é o poderoso das nações. Não há por que temer, não há por que se abalar. É claro que Ele sabe que nós estamos aqui, nós passaremos por aflições, mas Ele prometeu aos seus discípulos que nós teríamos aflições, que eles também teriam. Mas Jesus venceu e deu exemplo de ter vencido as aflições, os apóstolos e os discípulos, e nós também venceremos as aflições, porque Ele prometeu. Ele se interessa pelos ociosos e nós temos, como pregadores do Evangelho, como seguidores de Jesus, como igreja que ama o Senhor, e a marca da igreja, de novo eu vou pegar a introdução hoje da palavra do pastor, é o amor. E lá em Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito, nos traz aquela reflexão sobre o amor, se você trocar todas as palavras amor por Jesus, também, olha, se você tiver Jesus, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver Jesus, então Deus está trazendo aqui para nós, a partir dessa parábola proferida pelo seu Filho, para ensinar os seus discípulos e para promover na multidão uma ação de investigação para aproximar-se mais do Senhor, para entender que o reino proporciona oportunidades de trabalho.
É por isso que eu e Elizabeth estamos nesta marcha. Largamos tudo, porque sabemos que há uma promessa para nós, e o nosso galardão não é aqui. O nosso galardão é face a face com o Senhor. Nós precisamos voltar os olhos para o Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja precisa voltar o coração para o seu Senhor. Então Deus aqui nesse versículo 6 está nos trazendo essa reflexão. Deus nos está transmitindo que devemos proceder da mesma forma. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui. É especificamente para os seus discípulos. Interessar-se pelos perdidos e pelos ociosos, por onde vamos passando. E quando não, irmos ao encontro deles. O dono da casa saiu e foi ao encontro desses. E promover um relacionamento com a comunidade a qual estamos inseridos. Ele não se cansa e deve ser o nosso exemplo quando estamos cansados e desanimados. O Senhor não se cansa, Ele não dormita e Ele não para. Deus continua soberano e está trabalhando e nós devemos segui-lo. No verso 7, a resposta se contextualiza, né? O que eles responderam? A terceira turma aí, respondeu-lhes, porque ninguém nos contratou, ou seja, nos faltou oportunidade. Porém, Deus usa de compaixão e misericórdia e revela o seu amor. Então, disse-lhes ele, ide também vós para a vinha. No versículo 8, vem o acerto de contas. Depois de ter cumprido todo o seu propósito, de ter encontrado os ociosos, de ter contratado cada um para a sua vinha, de no primeiro encontro com a primeira turma dos ociosos ou dos desocupados, ele falou o preço da contratação e na sequência ele não falou. E mesmo aqueles que disseram no final do dia foram encontrados e falaram nos faltou oportunidade ou ninguém nos contratou, ele não teve problema nenhum em arguí-los, pelo contrário, ele falou, então, vá para a vinha, ainda tem tempo de vocês trabalharem. Siga comigo, no verso 9. Mas no verso 8, o acerto de contas vem, né? Lá em Levítico 19, 13, nos traz uma reflexão sobre não oprimir o jornaleiro. O jornaleiro aqui não é o que entrega o jornal, é sobre a jornada de trabalho diária, lá em Levítico. Não vou abrir, porque está dentro do nosso aqui propósito de seguir. Em Provérbios 3, 28, você vai anotando, se você quiser abrir, está aí. Em Provérbios 3, 28, este eu vou ler, e gostaria que você abrisse comigo, lá, quando Salomão, que é o escritor de Provérbios, ele traz esta reflexão aqui para nós. Provérbios 3, versículo 28. Diz assim: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Se linkarmos com esta parábola, o que vamos encontrar? Vamos encontrar um Deus que não desiste, um Deus que ama, um Deus que tem propósito e um Deus que se importa em atender às necessidades de todos aqueles que são encontrados pelo Senhor. Amém? Muito bem. Nós temos aqui também outra referência com relação ao acerto de contas, com relação a essas questões de
não sermos julgadores. Tiago 2, 15 e 16 fala dos bem-aventurados, dos misericordiosos. Por quê? Porque Deus é justo e nós devemos praticar não a nossa justiça, mas a justiça daquele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Vamos seguindo aí, versículos 10, 11 e 12. Nós vamos ver que aqui houve, num determinado momento, uma murmuração daqueles que foram contratados lá no início do dia. E eu gostaria que vocês estivessem atentos a esta reflexão. A murmuração, meus irmãos, ela compete com a justiça de Deus. Olha, grave esta frase no seu coração. Hoje pela manhã também o pastor trouxe algo assim, na palavra de Deus e na sua reflexão, de que nós não devemos julgar os outros, nós não devemos falar mal dos outros, da igreja, dos ministérios. Porque a murmuração, ela compete com a justiça de Deus. Aí é manifestada a justiça do homem. Eu mereço. Aí o eu entra em ação. Eu sou melhor. Eu isto e eu aquilo. Ou o meu ministério, ou o meu chamado, ou a minha pregação, ou o meu talento. Então, aqui Jesus está ensinando para os seus discípulos e traz este ensino para nós hoje de que, no versículo 10 e 11 e 12, diz assim: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um, mas não foi isso que foi combinado com eles? E por que eles cresceram os olhos e já jogaram a justiça própria deles de que aqueles que foram contratados às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde, já no final do trabalho, mas esses também vão ganhar o mesmo tanto? Nós na igreja muitas vezes, nos ministérios, agimos dessa maneira. Então, Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui que entre eles não deveria existir ciúmes e contendas e nem disputa. Receberam cada um denário, mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Quando você murmura contra o irmão, contra a igreja, contra qualquer outra coisa que está relacionada ao reino de Deus, ou até mesmo na sua família, você está gerando discórdia e esta murmuração não agrada a Deus. Ela entra em competição com esta justiça amorosa de Deus. E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Murmuraram contra o dono da casa. Nós não temos direito de murmurar contra Deus. Deus é justo e fiel. Ele é que executa todas as coisas. E no versículo 12 diz assim, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas agora vem uma resposta maravilhosa, estamos já partindo para o final da nossa reflexão. Você que está nos acompanhando em casa, que Deus edifique a sua vida por meio desta palavra. No versículo 13, a um deles, aqui disse, no versículo, mas o proprietário respondeu, disse a um deles, amigo. Ou seja, Deus não precisa responder para a multidão, basta responder para um que é o representante dessa multidão, porque Deus é soberano. Mas Deus é compassivo. Então, com este aqui, ele foi compassivo, dando o exemplo para todos os outros que, de alguma forma, murmuraram juntos. Mas esse teve, vamos dizer assim, um pouco mais de coragem para murmurar. Então, Deus, aqui, o dono da casa, responde para ele. E para o nosso contexto hoje, nós temos que entender isso como igreja, que Deus está dizendo isso para nós, para não murmurarmos. A murmuração não agrada a Deus e faz competição com a justiça dele. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário?
Existia aqui um líder. E quando Jesus proferia parábolas, ele sempre terminava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus não necessita de julgadores nem de julgamento. E ele não falha, ele é o perfeito juiz. Ele está aqui dizendo isso para este varão aqui, representante dessa turma da primeira hora. Então, no verso 14, já fechando a nossa reflexão: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. No princípio houve um acordo com eles. No versículo 15, no princípio Deus se importou. Agora trazendo para a nossa realidade, no princípio, lá na eternidade, Deus se importou comigo e com você. Por isso estamos aqui. Por isso formamos a igreja do Senhor hoje. Por isso dizemos que somos seguidores de Jesus. Por isso dizemos que amamos a Jesus. É porque Deus, no princípio, como Ele se importou com estes trabalhadores, Ele se importou comigo e com você e se importa com outros que ainda estão desocupados em relação ao reino, em relação à família do Senhor, a qual precisam ser alcançados. E nós estamos indo para o Panamá para fazer relacionamentos e, a partir da ferramenta que Deus nos tem capacitado, poder proclamar este evangelho. Assim também a igreja presbiteriana aqui de Jardim Canadá tem também esse propósito, esse chamamento de atingir esta comunidade, de chamar aqueles que estão ociosos para participarem da vinha. Aleluias! Então Deus se importou comigo e com você, então nós devemos agir da mesma forma e nos importar com os outros, porque Ele nos confiou essa mordomia do reino, essa mordomia desse serviço, esse serviço de ir e proclamar o Evangelho para aquele que ainda está perdido. O apóstolo Paulo, ele declara que ele se tornou um cooperador da obra missionária. Nós somos cooperadores com Deus. Então, na economia do reino e na mordomia do reino, não há lugar em nosso coração para ciúmes, contendas sobre dons e talentos, posses e posições. É o que Jesus está ensinando para os seus discípulos e depois, a sós, ele vai aplicar essa palavra para a sua igreja nascente ali, a qual ele está preparando. Eu chamo isso aqui de o treinamento divino, como tantos outros. A parábola do semeador é Jesus falando dele mesmo, que Deus semeou Jesus, o Evangelho, para os homens. E para finalizar, esta parábola nos ensina sobre a salvação. Não é sobre o trabalho ministerial. É sobre a salvação. Não há dúvidas. A posição de cada crente diante do seu Senhor e Salvador. Salvação singular e preciosa que alcançou a mim, alcançou você e certamente a partir de nós alcançará os eleitos do Senhor. Então, não pode haver dúvidas no meu e no seu coração, porque aqui diz aqui, tomai o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Muitas vezes ofendemos a Deus se agimos dessa maneira, de murmurarmos contra o dono da casa, o dono da vinha. E aí Jesus aplica dizendo assim: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, porque havia uma multidão ali, mas poucos são os escolhidos. Dádivas de Deus, dadas aos seus, na absoluta dependência da graça do Senhor. Que este pão possa frutificar
durante essa semana no seu coração, na sua vida, meu irmão, minha irmã, a vocês que nos acompanham de casa. E que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, produza frutos de arrependimento no nosso coração e que você seja usado na vinha, na seara do Senhor, uma vez que você já é contratado desta obra de proclamar o Evangelho para alcançar aqueles que ainda estão desocupados em relação ao reino do Senhor. Louvado seja Deus. Podemos ficar de pé e orar, meus irmãos, igreja? E logo após, pastor Germando está com a palavra para encerrar. Marcelo Germando. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque a tua palavra, ela vem de encontro à nossa necessidade, porque ela é viva, ela é eficaz. E como uma espada de 2 gumes, ela vai penetrar juntas e medulas e vai fazer o que lhe apraz, porque é a semente do Senhor em nós. Para que entendamos que há pessoas ociosas e desocupadas que precisam ser alcançadas por nós na proclamação como testemunhas deste Evangelho que transformou a minha vida e a vida dos meus irmãos e da igreja, e que o amor do Senhor, o amor fraternal, o amor que é Cristo Jesus, aquele amor sacrificial revelado na cruz do Calvário, o plano perfeito que nos alcançou, está pronto para alcançar outras pessoas a partir da nossa proclamação, Senhor, aí fora, no contexto da sociedade a qual estamos inseridos. Louvado seja o teu nome pela oportunidade maravilhosa, única e preciosa de poder compartilhar da tua palavra pela tua misericórdia. Abençoe a tua igreja aqui no Jardim Canadá. Abençoe a liderança na vida do pastor Marcelo Germano. Toda esta liderança jovem que eu vejo aqui. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o dono da vinha, é o dono da casa, e o Senhor fará o que lhe apraz, segundo o teu bom propósito. Há uma estrutura muito boa da igreja, há um posicionamento estratégico, mas também há muita coisa, Senhor, para ser restaurada e revitalizada. O Senhor mesmo sabe, o Senhor mesmo conhece, e o Senhor certamente não deixará os meus irmãos órfãos. O Senhor está presente aqui também. E o teu Espírito há de movimentar esta igreja para fazer ser conhecido o amor sacrificial e precioso de Jesus nesta comunidade, em nome do teu amado Filho Jesus. Com perdão dos nossos pecados, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.